Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Spring SMR. Gente, hoje o microfone tá um pouquinho longe, porque eu nunca fiz vídeos em voz suave. E hoje a minha amiga pediu, né, a Liene, um vídeo em voz suave. Eu nunca sei se eu olho pra cá, se eu olho pra cá, então... Gente, essa luzinha aqui do fundo minha, ela tá com mau contato. Se no meio do vídeo ela simplesmente parar, vocês desculpem, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu vou contar a história de um dos criminosos mais conhecidos ali da história dos Estados Unidos, né? Então, se acomode-se, coloque seus fones de ouvido, relaxe e vamos conhecer a história de Jeffrey Dahmer. Antes de se tornar conhecido mundialmente pelos seus crimes, Jeffrey era apenas uma criança aparentemente comum. Ele nasceu em 21 de maio de 1960, na cidade de Milwaukee, eu acho que é assim que se pronuncia. Seu pai era Lionel Dahmer, um químico que trabalhava muitas horas por dia. Sua mãe, Joyce Dahmer. Segundo relatos da família, o casamento dos pais era bastante conturbado. Discussões ali entre eles eram bem frequentes. A mãe enfrentava problemas emocionais e passava por diversos tratamentos médicos. Enquanto isso, o pai permanecia ocupado ali com o trabalho. Muitas pessoas acreditam que esse ambiente familiar estável teve influência ali, né, no desenvolvimento de Jeffrey. Quando ainda era criança, ele demonstrava interesse em comum por animais. Seu pai chegou, né, a mostrar como limpar e preservar os ossos dos animais. E aquilo despertou uma curiosidade que crescia ao longo dos anos, né? Na escola, Jeffrey era considerado estranho pelos colegas. Não era exatamente um aluno ruim, mas também não era ali um aluno popular, né? Com o passar do tempo, ele se tornou cada vez mais isolado. Alguns colegas relatavam que ele fazia brincadeiras estranhas para chamar atenção. Mesmo cercado ali de pessoas, parecia viver em seu próprio mundinho ali, sabe? Na adolescência, ele começou a consumir bebidas alcoólicas. E esse hábito foi se tornando ali frequente. Muitos relatos afirmam que ele levava álcool para a escola, enquanto outros jovens pensavam em festas, esportes, relacionamentos. Jeffrey passava cada vez mais tempo sozinho. Em 1978, seus pais se separaram e esse período marcou ali profundamente sua vida. A mãe dele mudou, né? Levou seu irmão mais novo. Seu pai também saiu de casa. Por algumas semanas, Jeffrey permaneceu praticamente sozinho na residência da família. E foi nesse período que aconteceu o seu primeiro crime. A partir dali, sua vida tomaria um rumo sombrio. Nos anos seguintes, Jeffrey tentou construir uma vida comum, ingressou brevemente ali na faculdade, mas também serviu ao exército. Mas não conseguiu se adaptar. Problemas com álcool continuavam presentes. Eventualmente ele retornou ali, né, para viver com os familiares. Durante muitos anos conseguiu evitar as suspeitas. Por fora parecia apenas mais um morador comum. Por dentro ele escondia um segredo que ninguém imaginava. Ao longo da década de 1980, várias pessoas começaram a desaparecer. Em muitos casos, familiares procuravam respostas, mas as investigações enfrentavam dificuldades. Na época, tecnologia moderna como câmera de segurança e análise avançada de DNA ainda era bem limitada, né, em 1980. Isso dificultava o trabalho da polícia e o Jeffrey conseguia passar ali despercebido. Ele morava sozinho em um apartamento. Mais tarde se tornaria
Aquele apartamento mais tarde se tornaria um dos locais mais investigados da história criminal americana. Vizinhos frequentemente reclamavam de cheiros de odores estranhos. Alguns relataram sons incomuns. Mesmo assim, ninguém imaginava o que realmente acontecia ali, né? Conforme os anos foram passando, né, o número de desaparecimento aumentava. As autoridades chegaram a ter a oportunidade de descobrir a verdade antes. Em uma das situações mais conhecidas do caso, né, policiais encontraram uma vítima em circunstâncias suspeitas. Porém, após conversar com Jeffrey, aceitaram suas explicações e simplesmente foram embora. Anos depois, essa decisão seria amplamente criticada. Muitos acreditam que vidas poderiam ter sido salvas, né? A queda de Jeffrey Dahmer... Ai, a gente batia ali. A queda ali do Jeffrey aconteceu em julho de 1991. Naquele dia, uma possível vítima conseguiu escapar dele. Ela procurou ajuda imediatamente. A polícia foi acionada. Quando os agentes entraram no apartamento, eles encontraram evidências que mudariam completamente a investigação. Rapidamente ficou claro que estavam diante de um caso muito maior do que eles imaginavam. As notícias se espalharam ali pelos Estados Unidos, né? Jornais, emissoras de televisão, repórter começaram a acompanhar cada detalhe. O país inteiro, acho que o mundo inteiro, né, deve ter ficado chocado. Durante os interrogatórios, Jeffrey forneceu informações sobre seus crimes. As autoridades passaram semanas ali analisando as provas, reconstruindo os acontecimentos, e em 1992 aconteceu o julgamento. O caso ali, ele recebeu uma enorme atenção da mídia. Especialistas tentavam compreender como que alguém aparentemente comum havia escondido tanta coisa, tantos segredos durante tanto tempo. O Jeffrey, ele foi condenado e foi enviado para a prisão. Mas a história ainda não acabou aí, né? Em 1994, quando ele cumpria a pena ali, ele foi atacado por outro detento. Os ferimentos foram graves, né? Pouco depois, sua morte foi confirmada. Mesmo décadas depois, esse caso ele continua sendo estudado por investigadores, por psicólogos, por criminologistas, historiadores. Muitos tentam entender quais fatores contribuíram para a construção da sua personalidade. Outras pessoas analisam os erros cometidos durante as investigações, né? Mas uma coisa que é certa, né, que permanece certa, por trás das manchetes existiam famílias, pessoas que desapareceram, sonhos que foram interrompidos, e parentes que passaram por anos procurando por respostas. O caso de Jeffrey continua sendo lembrado não apenas pelos crimes, mas também pelas lições, né, que deixou sobre a investigação, a prevenção, né, a atenção aos sinais de alerta. E essa história do Jeffrey ficou um pouquinho ali, eu acho também que os policiais deveriam ter investigado mais, sabe? Eu também acho que foi um pouquinho de descaso na minha concepção. Eu acho que ele era psicopata, porque eu assisti o documentário ali da Netflix. Eu não sei se todo mundo que gosta dessas coisas, nem todo mundo gosta, né? Meu marido não gosta. Então é um pouquinho complicado, né? Nem todo mundo gosta disso, então é difícil. Mas quem gosta e entende um pouquinho, sabe que eu acho que ele era psicopata, porque desde pequeno, sabe? Pode ter ajudado ali a família dele, né? A situação ali entre eles. Mas é isso, gente. Essa foi a história ali resumida de Jeffrey Dahmer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário dizendo qual caso que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Se você está ouvindo isso à noite, tenha uma ótima noite, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. E eu espero mesmo que você
vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário aqui. Eu já fiz outro vídeo de True Crime, se você quiser, entra aí pra assistir também, tá bom? Beijos, beijos.